Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje é domingo e hoje é Domingo de Ramos. Hoje nós lembramos a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que de triunfal nós podemos discutir um pouco, já que sabemos o que vem a seguir a esta entrada em termos daquilo que vai ser a paixão. E para refletirmos sobre este dia e sobre a paixão que vamos viver e a ressurreição, o dia de Páscoa, nós temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda e a pastora Cassilene Nobre, ambas pastoras da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal. Uma vez mais, por 2 programas consecutivos, tenho a alegria de vos ter presentes e desta vez saímos do contexto do nosso último encontro, que foi falar sobre a atividade das mulheres e sobre o papel das mulheres e sobre as mulheres no ministério, para falarmos de uma matéria um pouco mais teológica, diria eu, que tem a ver, obviamente, com o momento que toda a cristandade se prepara para viver. Hoje é Domingo de Ramos, hoje Jesus entra triunfalmente, vamos perceber, em Jerusalém, e aquilo que o cristão é convidado é não pura e simplesmente a lembrar a Páscoa, mas a passar pela Páscoa para que ela efetivamente produza efeito na sua vida. Mas comecemos por este Domingo de Ramos. O que é que esta entrada tem de triunfal? Nada. Bom dia. Teologicamente, talvez, sim, mas historicamente. Nada. É interessante que este episódio é tão importante que está relatado nos 4 evangelhos. Cada um deles tem uma nuance um bocadinho diferente, não é? Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, claramente não há uma entrada triunfal. Em Mateus, a cidade interroga-se, fica surpresa. Em Lucas, os fariseus criticam. E Marcos, que é o mais claro de todos, que é o evangelho mais antigo, há 2 multidões. Há a multidão dos discípulos, que aclama, e há a cidade, que rejeita o Messias. João é um bocadinho diferente, é a cidade que vem ao encontro de Jesus, mas em todas elas, o clamor, a glória, a entrada é dos seguidores de Jesus e a rejeição é da cidade. Portanto, quando eu era criança, gostava muito desta ideia de que há uma entrada triunfal e os cultos hoje em dia, normalmente, o Domingo de Ramos são cultos alegres, canta-se, levantam-se as palmeiras, levantam-se os ramos. E no nosso calendário litúrgico há um domingo feliz, que é o Domingo de Ramos, depois há a Paixão e o outro domingo também feliz. Mas aquilo que nós lemos nos textos bíblicos é que o Domingo de Ramos é um domingo de preparação e a seguir àquela entrada, Jesus chora sobre Jerusalém. Portanto, há um latejar de dor já nesse domingo. Claro. De Ramos. Até porque se a dimensão triunfal nós a entendêssemos literalmente, seria estranho que eu hoje entre triunfalmente e amanhã estejam a dizer, não, matem-no, soltem-no Barrabás, mas a ele podem o matar. Seria estranho que se passasse de um momento de euforia para um momento de repúdio só de um momento para o outro. Vale lembrar, esse momento é um momento importante para a igreja, porque, como eu disse, não é só relembrar, é também entender o que isso significa na nossa caminhada de fé. E há sim, muita dor, né, envolvido nisso, não há nada de triunfal, mas há também um grupo que queria mesmo que Jesus viesse como um libertador político para libertar o povo de todo o sofrimento. E não conseguiram perceber que o reinado de Jesus não era um reinado humano, era um chamado a uma nova forma de ser e de estar, uma nova sociedade, e era também uma forma de se aproximar mais de Deus. O Filho de Deus vem a esse mundo, vem ao encontro da humanidade, vem ao encontro do sofrimento. Vale lembrar que
momentos antes dessa entrada tida como triunfal, Jesus havia ressuscitado Lázaro e, portanto, havia aquela multidão de pessoas interessadas naquele que fazia milagres, que fazia grandes coisas, havia aqueles que criam que ele era o libertador político e poucos percebiam de fato que era o amor de Deus transbordando em direção da humanidade e que daquele momento que parecia festivo viria um dos momentos mais cruéis da humanidade, mas ao mesmo tempo o momento mais importante, que é o divisor de águas da história humana. Né? É o Deus presente, o Deus que se entrega, que se apaixona, não no sentido romântico de homem e mulher, mas uma paixão tão grande, tão poderosa, capaz de se entregar, de ser preso, de se permitir, porque ele poderia se livrar de tudo isso, mas ele se permitiu ser preso, sofrer, passar pela crucificação para então trazer a vida e vida em abundância. E que nós pudéssemos ver esse grande amor. Né? A gente fala Domingo de Ramos, depois vem o período da paixão, essa paixão desse amor inimaginável, que um ser humano não é capaz de somatizar esse amor, né? Ou de mensurar o tamanho desse amor, desse encontro do Deus que vem ao nosso encontro. Então, é um tempo de reflexão, de relembrar assim, os passos de Jesus, mas é um tempo também de pensar hoje, né, na importância desse ato, né, e de como as pessoas estavam equivocadas em relação ao reino de Deus e hoje também, muitas vezes, estão equivocados em relação à presença de Deus nas nossas vidas. E esse é um aspecto interessante porque o Domingo de Ramos termina um período que foi um período de Quaresma, foi um período de reflexão, foi um período de autoanálise em função daquilo que é a proposta que Jesus coloca diante de nós. E há uma preocupação dos evangelhos, particularmente dos sinóticos, falou Mateus, Marcos e Lucas, de dizer que ninguém o entende, que ninguém o percebe. Será que este Domingo de Ramos também é um domingo para nós refletirmos no sentido de será que nós o entendemos verdadeiramente como ele é ou simplesmente estamos a lançar sobre ele as nossas expectativas? É uma boa pergunta, porque muitas vezes nós que conhecemos os textos bíblicos há muito tempo e que muitos de nós que os conhecemos na escola dominical em crianças, é muito difícil para nós despirmos o texto dos nossos preconceitos e daquilo que sabemos sobre a história. Mas é um bom exercício, é um exercício que eu desafio todos a fazerem hoje, Domingo de Ramos. Vão ler as passagens bíblicas destes textos e tentem, como disse a pastora Cassilene, o que é que este texto me diz a mim hoje? O que é que isto, hoje, em 2023, num mundo em guerra que estamos, nesta crise económica, o que é que o facto de um profeta, há 2000 e tal anos atrás, ter entrado numa cidade e ter sido ou não aclamado, o que é que isso é importante para mim, hoje, nesta vida onde eu estou? É porque eu sempre tenho esta sensação de que quando Jesus entra em Jerusalém, a rejeição advém do facto de que a proposta que ele faz, que é de o seguirmos, não é a proposta que nós queremos viver. Nós queremos viver a proposta de que ele nos siga. A cada um de nós, nas nossas convicções, nos nossos desejos, nas nossas ambições. E de forma a que ele sustente aquilo que nós somos e não que nós nos sustentemos naquilo que ele é. Exatamente. E é mesmo um tempo para pensarmos sobre isso, porque num mundo tão caótico de convicções, de valores diluídos, numa sociedade onde os valores estão se diluindo, pensar no reino de Deus como uma proposta de mudança de vida. É claro que grande parte das pessoas querem mesmo que Deus seja o Pai Natal, aquele que responde todas as nossas orações, que faz tudo aquilo que nós achamos que deve ser feito. Mas, na verdade, a proposta do reino de Deus é uma proposta muito séria e é uma proposta de amor, não de luta pelo poder, mas de companheirismo, de solidariedade, de fé. E
E, de fato, muitas vezes nós olhamos a história bíblica como esse Deus de amor e que está aí para atender às nossas necessidades humanas, quando, na verdade, Ele nos convida a sermos cada vez mais humanos, nos preocupando com os humanos e olhando para Ele. Eu acho que esse é o grande desafio. Nesse domingo de Ramos que nós celebramos essa entrada de Jesus, havia uma grande preocupação dos poderes existentes da época. E hoje nós temos também a disputa por terras, por nações, também em luta pelo poder. E hoje nós temos que pensar sobre isso, né? O reino de Deus não é isso. E a vida humana não pode ser baseada na disputa pelo poder, de quem manda, de quem tem mais, mas deve ser voltada para o cuidado tanto do planeta, como de nós mesmos e como do nosso próximo. Eu penso que todo esse período, começando de hoje, do domingo de Ramos, passando pela paixão, morte e ressurreição, tem que nos fazer pensar o que nós podemos fazer pelo reino de Deus, já que Deus já fez tudo o que nós precisávamos para sermos filhos e filhas de Deus. E o que hoje nós podemos fazer para dar continuidade nesse novo projeto de vida para a humanidade que Jesus instituiu através do seu ministério. Haverá neste domingo de Ramos, e quando a pastora Maria Eduarda falava de que havia um grupo que o aclamava, e esses seriam os seus discípulos, e havia um grupo que o rejeitava, a cidade, mas mesmo aqueles que o aclamavam, será que nós não estamos aí diante daquilo que nós conhecemos muito bem como o sebastianismo, ou seja, uma dimensão de que aquele que vem resolver, ele resolve por nós todas as coisas? Quando a proposta daquele que entra em Jerusalém é: eu vos dou a capacidade para, em meu nome, vocês resolverem todas as coisas. O que significa propor que se o meu caminho é o caminho da cruz, vós tereis que tomar também a vossa cruz. O Domingo de Ramos é, no fundo, um sonho das igrejas de que as pessoas hão de aceitar tudo aquilo que nós queremos pregar, porque, em princípio, é uma coisa boa. Aquilo que nós vemos nesta entrada é a história de sempre. A cidade não se move nem se comove com a entrada de Jesus. E hoje, as cidades, as nossas famílias, as pessoas em geral, não se movem nem se comovem com a Páscoa, a nossa Páscoa, e, portanto, às vezes há alguma desilusão, porque esperamos que a nossa pregação, enquanto protestantes, comova as cidades. E isso não acontece porque também não aconteceu com Jesus. Esta construção da fé é uma construção pessoa a pessoa, dia a dia e vivência a vivência. Os próprios discípulos que aclamaram Jesus nesta entrada, quando perceberam aquilo que lhes era pedido, todos fugiram. Mais uma vez ficaram as mulheres. A verdade seja dita, aos pés da cruz, tirando João, estavam lá as mulheres. Também não sei se totalmente conscientes do que se estava a passar, mas estavam lá, foram corajosas. A têmpera foram de corajosas, ficar, não é? exatamente. Não é que agora todas as mulheres sigam Jesus, mas há um peso de responsabilidade, de luta e de encarar o sofrimento que faz parte da nossa fé. É verdade que cria resiliência, mas também é verdade que pode levar a desanimar. Eu acho que com esta entrada percebemos que seguir a Jesus não é fácil, não há um prémio logo à entrada, não vamos ser aceites, nem sempre sabemos para onde é que vamos, por isso é preciso esta ligação muito profunda e diária e muito pessoal com Jesus, porque é na ceia, quando está aquele pequeno grupo, que Jesus lava os pés, que Jesus explica tudo o que ficou para trás. E é muito interessante que quando nós olhamos para os discípulos, então, mas 3 anos que andaram com ele, tanta coisa, e chega-se à Sexta-feira Santa e não perceberam nada. Essa é a nossa situação. É no dia a dia, é olhando para trás, que muitas vezes percebemos a nossa caminhada de fé. E, de facto, agora saindo um bocadinho do contexto do dia de hoje, mas perspectivando já a Semana da Paixão e o domingo de Páscoa, de facto, os acontecimentos da Semana da Paixão são atrozes, no sentido em que
toda a gente fica desiludida, toda a gente, aliás, talvez a expressão mais emblemática dessa desilusão são os dois discípulos a caminho de Emaús. Nós esperávamos, nós pensávamos. Porquê toda essa desilusão? Na verdade, parte da expectativa de cada um, né? Havia expectativa de que Jesus ia liderar humanamente, e quando Jesus é preso, crucificado e morto, era como se tudo aquilo que ele tivesse ensinado não tivesse sentido, não fazia sentido para eles. A verdade é que hoje também, analisando sobre a espiritualidade, muitas vezes as pessoas não veem sentido nisso. Vivemos numa sociedade onde achamos que somos o centro do universo, o ser humano é capaz de resolver tudo, e nós sabemos que a própria palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Deus para melhorar a nós mesmos, para mudar as nossas atitudes. Nós precisamos de Jesus para ter uma visão do que é ser de fato humano, do que é de fato amar. E essa desilusão de não ver Jesus como aquele, inicialmente, né, naquele período da paixão e da morte de Jesus, como um vencedor, né, como aquele que venceu, desbravou e pronto, instituiu o seu reino. Agora é preciso aprender que não era um reino humano, não era um reino material que Jesus queria, mas era um reino que começa de cada um de nós, né? O que eu espero da vida e o que eu ofereço da vida, o que eu posso fazer de melhor. E pensar na ressurreição, pensar que Jesus venceu a morte, e que o seu reino não era desse mundo, como ele mesmo dizia aos seus discípulos, mas que era um reino que ele queria implantar em cada mente e coração, que era um reino completamente diferente de lutar pelo que é meu, do que é propriamente meu, mas de pensar em todos os aspectos da vida. E essa desilusão parte até o momento em que eles tornam a olhar para Jesus e ter um encontro com Jesus. Eu acho que nesse período, tanto do Domingo de Ramos, como da paixão, do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo, parte de reconhecermos que Deus fez tudo, Ele veio até nós, Ele é o Emmanuel, Jesus é o Emmanuel de Deus, Deus presente. Ele veio ao nosso encontro. E às vezes nós estamos olhando para tantas vertentes, para tantos lados, que nós não conseguimos ter esse encontro com Ele. O fato é que quando nós ouvimos a Jesus, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós ouvimos a sua voz e percebemos o seu amor, há algo que se transforma no nosso interior e que nos dá uma nova perspectiva de vida. E esses dois caminhantes de Emaús, não sabemos se eram dois discípulos, há quem diga que havia uma discípula ali junto, né? Quando eles percebem quem é Jesus, quando eles ouvem de fato Jesus, os seus corações, há um ardor em seus corações e eles começam a se lembrar das palavras de Jesus. Hoje, nesse período de Ramos, paixão, morte e ressurreição de Cristo, é um convite para pensarmos, né, e ouvirmos a voz de Deus e deixar que essa voz de Deus nos transforme, que a vontade de Deus nos transforme, e irmos ao encontro de Jesus. Né? Agora somos nós que precisamos ir, nós precisamos nos permitir ter esse encontro com Ele para que a nossa realidade se transforme. A fé é algo importantíssimo na vida das pessoas. Até a própria ciência diz que as pessoas que têm fé num quadro de doenças, de hospitalização, as pessoas que têm fé, que oram, elas têm uma possibilidade de cura muito maior. Não é? Então, é esse poder que há no nome de Jesus, nas palavras de Jesus, que nos encoraja a melhorar sempre e a reconhecer que precisamos de Deus e que a fé realmente move montanhas, e a fé move o mundo, e a fé move barreiras. A fé é capaz de nos transformar. Nesta semana da Paixão, nós vamos ter um episódio marcante, que é aquele em que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Certamente o texto não foi escrito para denegrir Pedro e muito menos para representar apenas a traição de Pedro, mas certamente é uma oportunidade para, nesta Semana da Paixão, nós percebermos, enquanto Igreja, como é que nós também, muitas vezes, negamos aquele a quem dizemos que seguimos. É perceber que há espaço para o erro, há espaço para a queda, há espaço para a descrença. E eu acho que esta semana, começando com esta entrada em Jerusalém, explica muito isso. Nem sempre as nossas perspectivas
do que é o trabalho cristão, do que é o trabalho da Igreja, do que é a progressão da Igreja, é aquilo que nós estamos a pensar. Porque, na verdade, tinha havido a ressurreição de Lázaro. Em Mateus, Jesus cura 2 cegos. Portanto, parece que está tudo para o triunfo. E nas igrejas, muitas vezes nós pensamos, porque se Deus é tão poderoso, porque é que as pessoas não aceitam Deus? Porque se nós temos uma proposta de amor, se nós percebemos que este mundo sem Deus está como está, se a sociedade que nós vivemos hoje em dia, que é uma sociedade implicitamente secular, é das sociedades mais deprimidas de todos os séculos. Porque isso? Mas o próprio texto diz, se nós pensarmos na Semana da Páscoa, Jesus é aclamado fora de Jerusalém, Jesus é preso fora de Jerusalém, é crucificado fora de Jerusalém e ressuscita fora de Jerusalém. A única coisa que acontece em Jerusalém é o julgamento, que é o que acontece nas nossas sociedades. A sociedade julga Cristo. Portanto, a única coisa que esta semana nos diz é: persevera, continua, caminha em direção a Cristo e não a fugir. E tu vais perceber aquilo que é-te pedido. Como eu disse, parte de alegria e do preencher de Deus tem a ver quando nós olhamos para trás e percebemos o que é que aconteceu e como foi a mão de Deus. Então, a Páscoa também nos ensina a ler toda a história que está para trás à luz da ressurreição. E se nós lemos toda a história à luz da ressurreição, percebemos a traição acontece e todos nós vamos cair, o empolgamento acontece e nem sempre é real, a rejeição das outras pessoas acontece, mas há o domingo da ressurreição. É claro que a ressurreição é alguma coisa que nós proclamamos, é alguma coisa que nós testemunhamos, mas para a comunidade de fé, e falava na questão daquilo que se passa à nossa volta, para a Igreja, e a Igreja não são os edifícios, é o conjunto das pessoas, este é um tempo também de purificação, porque passa também pela Igreja um testemunho real daquilo que deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Sim, passa pelo compromisso, né, de sermos essa expressão do amor de Deus que recebemos de Cristo, passa pelo nosso compromisso de perseverar, de continuar, ainda que as circunstâncias ou as pessoas digam não. Deus é real, a história de Cristo é real, Cristo está presente e ainda que nós o neguemos, ainda que nós resistamos, Ele continua a estar do nosso lado, a nos mostrar que é possível mudar, que é possível ser diferente, que é possível amar, porque Ele foi a maior prova de amor, Ele foi a maior prova de serviço, Ele foi a maior prova de humildade e nós podemos aprender com Ele. E, sim, caminhamos como humanos, somos frágeis, né? Mas espiritualmente, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, olhamos para o sofrimento de Cristo, olhamos para a vitória de Cristo sobre a cruz, nós vamos perceber que Ele realmente triunfou, né? Não da maneira humana, como era esperado, mas triunfou para a eternidade. Nós vivemos aqui agora e esse triunfo tem que fazer parte da nossa vida e não nos permite desistir diante dos obstáculos, de caminhar sempre mais em direção a esse amor grandioso de Deus, nos permitir ser cheios do amor de Deus para que esse amor também se transforme no amor pelo próximo e pelo outro. E nos fazer ter essa sensibilidade para o compromisso daquilo que de fato é importante. Às vezes nós temos a tendência de achar que nós somos o centro do universo, né? E que as pessoas estão para nos servir. Na verdade, nenhum ser humano é uma ilha, como já disse alguém. Nós precisamos uns dos outros e tudo que Cristo fez e todo o amor que o próprio Jesus demonstrou por nós foi esse amor de unidade, de perdão, de reconciliação e de não desistir jamais, né? Jesus sempre esteve em íntima ligação com o Pai, com o próprio Deus. E se nós também aprendermos a ter essa íntima ligação com Ele, nós entenderemos a mensagem dEle e certamente faremos diferente, seremos diferentes. Muito obrigado. O nosso tempo é rápido, passa depressa. Foi algumas luzes sobre este tempo que estamos a viver e, obviamente, o meu desejo para cada um de vós é uma Páscoa muito feliz.
Obrigado pela vossa presença. Obrigada. O nosso programa chegou ao fim e o nosso desejo é também o mesmo, que tenham uma experiência da vivência da paixão e da Páscoa, onde de facto Deus possa estar presente nas vossas vidas. Nós voltaremos à vossa presença em breve e até lá fiquem bem, fiquem com Deus.